Inicialmente, gostaria de agradecer a organização do primeiro Congresso Nacional sobre Oncologia para Estudantes de Medicina. Eu sou a doutora Daniela Prati, sou mastologista, formação em ginecologia e obstetrícia e sou coordenadora do Internato de Saúde da Mulher na UFSB, tá? Que é a Universidade Federal do Centro da Bahia. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que devemos nos preocupar em imaginologia mamária. Por que esse assunto é tão importante? Na verdade, quando estamos diante de uma paciente com alguma imagem, né, seja no consultório, no ambulatório, no pronto-socorro, o que a gente deve avaliar? Não é só o resultado, a gente tem que avaliar a imagem, avaliar a paciente, correlacionar, né, com a clínica da paciente, ver a importância daquele exame naquela paciente, são algumas coisas que a gente tem que olhar. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre a incidência do câncer de mama. Hoje, o câncer de mama é o câncer mais comum entre as mulheres. Ele só perde por câncer de pele, não melanoma, tá? Ele corresponde a cerca de 29,7% dos cânceres das mulheres, perdendo inclusive por câncer de colo de útero, por câncer de intestino, tá certo? Então, quando a gente vai falar um pouquinho sobre o câncer de mama, a gente tem que pensar em quais exames são possíveis para dar esse diagnóstico do câncer. Existe a mamografia, que ela pode ser digital, analógica, contrastada, a ultrassonografia, a ressonância mamária, a tomossíntese, todos são exames que a gente consegue realizar em pacientes para dar o diagnóstico de um câncer. Só que qual é o mais importante? Né? Qual é o principal? O principal é a mamografia. E às vezes o que a gente muito vê é a paciente chegando nos consultórios com uma ressonância, já, eu vou fazer uma ressonância, que é um exame, né, mais caro. E às vezes a ressonância mais atrapalha do que ajuda, tá? O intuito disso tudo é o diagnóstico precoce, seja por qualquer um desses exames. Então, mas inicialmente o exame de padrão ouro para rastreamento e para diagnóstico é a mamografia, certo? E na prática, o que estamos tentando saber? Na verdade, a gente quer saber cada vez mais a quantidade de números de câncer que tem na população, né, de câncer de mama que existe na população, que é importante, mas principalmente uma alta porcentagem de cânceres iniciais. Porque quanto mais precoce o câncer, ou seja, em lesões e tumores pequenos que não são palpáveis, maior a chance de cura, né? Então, essa é a principal intenção do exame de rastreamento. O exame de diagnóstico, a mamografia diagnóstica, quando a paciente já tem uma lesão, ou seja, já tem um nódulo palpável, ela tem uma alteração no mamilo, ou uma alteração na axila, num linfonodo palpável suspeito, aí sim a gente chama de mamografia diagnóstica. Encontrar esses cânceres com uma quantidade aceitável de estudos adicionais e biópsias, ou seja, nem toda lesão que encontramos num exame de imagem há necessidade de realizar estudos adicionais, seja biópsia, seja uma ressonância também, né? Às vezes só a mamografia já é suficiente. Então, assim, até nisso a gente tem que ter muito cuidado para não onerar demais o serviço, para amenizar os custos, para diminuir a morbidade, tá certo? Com relação ao paciente. E será que o serviço de mamografia está acessível a todo mundo? Então vamos lá. Pela quantidade de mortalidade que nós temos, pela taxa de mortalidade que é elevada no Brasil, em 2019 foram 18.068 casos de óbitos de câncer de mama no Brasil, podemos perceber que a mamografia não é um exame que está acessível para todo mundo. E olha que comparado com os outros exames, com a ressonância, com a tomossíntese, ele é um exame que não tem alto custo, né? Então, teoricamente, não teria que estar tão difícil o acesso, tá? Ensaios clínicos demonstram que quando a mamografia é realizada, há uma diminuição de cerca de 20 a 30% da mortalidade por essa neoplasia. E eu vou te falar que esses são estudos que eu consegui coletar de 2016, 2015, mas se a gente for olhar hoje com exames com aparelhos melhores que nós temos,
com aparelhos mais modernos, essa taxa é ainda maior, tá? De diminuição. O número de mamografias realizadas até julho de 2020 foi de 1,1 milhão, na faixa, nesse mesmo período agora até julho de 2020. Em relação a 2019 e 2018, essa taxa era maior, de 2,1 milhões. Esse dado já é consequência do Covid. Então, assim, devido ao Covid, nós temos observado um alto número de pacientes que não estão realizando exames de rastreamento e até mesmo diagnóstico. Então, eu atendo muito paciente que chega para mim com lesões palpáveis já há um ano, né? E não procurou serviço, não fez uma mamografia, não fez uma ultrassonografia, não fez nada. Então, já chegou com uma lesão grande, às vezes ulcerada, às vezes cometendo já axila. Estou pegando muitas pacientes assim. Os indicadores relativos ao controle do câncer de mama, como a razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 e 69 anos da mesma faixa etária, demonstra a acessibilidade da mamografia. Quando esse valor, essa razão é igual a 1 ou maior que 1, isso demonstra que a mamografia é acessível para aquela população. Quando menor que 1, isso não é tão acessível. Os únicos regiões que a gente consegue esse valor maior ou igual a 1 é na região sul e sudeste. A região norte, esse índice é muito baixo, chega a 0,3. Região norte, nordeste e centro-oeste também é um valor menor que 1. O número de mamógrafos, então, é insuficiente para atender a população quando se pensa no programa de detecção precoce do câncer de mama. A realidade do nosso país é essa. E como que a gente deve fazer o rastreamento? O rastreamento deve ser realizado em todas as pacientes. Então, assim, pelo Ministério da Saúde, acima de 50 anos, a cada 2 anos. Pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, pela Sociedade Brasileira de Mastologia, pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e pelo Colégio Americano Colégio Americano de Câncer, esse exame deve ser realizado acima de 40 anos. E isso demonstra realmente o que a gente vê na realidade, né, nos serviços. Então, hoje, nós temos muitas pacientes abaixo de 50 anos chegando com câncer de mama. Isso deve ser aos fatores de risco que estamos inerentes hoje, ou a alimentação, a falta de atividade física, e são coisas que estão influenciando muito, e as mutações que estão ocorrendo, né, genética, estão ocorrendo muito em pacientes menores de 50 anos. Então, assim, da importância de realmente a gente tentar começar esse rastreamento com 40 anos, e alguns casos até menos. Por exemplo, a paciente que tem um histórico familiar, tem que ser 10 anos antes desse caso que teve na família. Pacientes que têm mutação do BRCA, já tem de conhecimento que na família existe essa mutação, também é antes dos 40 anos. Pacientes que já tiveram doença de Hodgkin, então, fizeram radioterapia no tórax, também tem que fazer mamografia antes dos 40 anos. São exemplos que a gente tem que iniciar o rastreamento antes dos 40, tá certo? E quais são os tipos de mamografia que existem? Existe a mamografia digital, que são as mais comuns, na verdade, e a analógica, né? A digital, ela é ótima, na verdade, ela consegue, para o examinador, a gente conseguir achar alguma lesão suspeita é muito melhor, porque você consegue manusear a imagem. É igual que você tivesse uma máquina fotográfica, não sei quantas pessoas têm aí da minha idade, não vou falar a minha idade, mas assim, aquelas máquinas fotográficas que a gente tinha que ir lá, revelar o filme. Então, essa é analógica, tá? A digital não. É como se fosse a máquina digital. Você consegue aumentar a lesão, diminuir a lesão, você consegue mudar a cor, mexer no contraste da imagem, tá? Então, assim, para quem está examinando é muito melhor. Ah, então quer dizer que a analógica não serve para nada? Não, não serve. Se você tiver um bom examinador e às vezes associar outros métodos junto, principalmente nas pacientes com mamas densas, esse método é um método bom, é um método eficaz. A qualidade do exame é uma outra coisa que a gente tem que se atentar. Então, assim, qualquer exame, né? Não só mamografia, seja um ultrassom, tem que ver como é que esse aparelho está, tem que ver se o serviço, se a pessoa que está laudando é uma pessoa adequada para laudar.
tem que ver se houve um bom posicionamento da paciente. Quando a gente tem uma qualidade boa, um padrão de qualidade bom na realização do exame, a acurácia diagnóstica do exame chega a 85% a 90% em mulheres com mais de 50 anos de idade. Agora, quando você tem alguma dificuldade, a quantidade de falsos negativos, ou seja, a quantidade de pacientes que fazem exame e o exame fala que não tem nada, é muito alto. Então, assim, por exemplo, paciente com parênquima denso, ocultando a lesão, é uma paciente que às vezes só a mamografia não vai ser suficiente, né? Então, às vezes você tem que associar uma ultrassonografia, e inclusive existem estudos falando sobre isso, que é o ACRIM 666, que fala que quando você tem uma paciente com mama densa, muito glandular, você tem que associar ultrassom para ver se acha algum achado a mais, alguma lesão, algum nódulo que a gente não consegue visualizar na mamografia. O posicionamento, a técnica do exame foi falha. Às vezes, na hora que a técnica vai posicionar a paciente no aparelho, deixa de pegar alguma região da mama e aquela região tem o câncer de mama, tá? A exposição, os artefatos, né? Às vezes a paciente vai com talco na mama e esse talco, esses pontinhos acabam atrapalhando na interpretação do exame também. Erro de percepção, gente, o ser humano é falho, né? Então, assim, é por isso que é importante vocês estudarem um pouco sobre a mamografia, sobre os exames de imagem, porque às vezes pode deixar passar alguma coisa. Então, você fazendo uma segunda avaliação na imagem, visualizando a imagem, comparando com exames anteriores, você consegue perceber coisas que às vezes não foi percebida por quem estava laudando. E às vezes também quando você associa o exame físico, o exame clínico, então a paciente tem lá, por exemplo, quando você faz o exame físico, o estático, o dinâmico, você percebe uma retração ali na pele. E aí, quando você olha na mamografia, na imagem, você percebe que ali tem uma discreta assimetria, uma distorção bem sutil. Então, você acaba investigando, mesmo que no laudo não venha nada, tá? Então, são coisas que a gente também tem que perceber. Uma interpretação incorreta, isso é normal, pode acontecer de um achado suspeito, características sutis de malignidade ou crescimento muito lento da lesão. Daí a importância de falar com a paciente, leve o exame anterior, vamos comparar se esse nódulo que eu já estou acompanhando da senhora há um ano, se teve algum aumento, às vezes um crescimentozinho sutil, existem cânceres que crescem devagar, né? Não é, infelizmente não é a maioria, mas existem alguns que crescem devagar, então nesses casos tem que comparar com o exame anterior, tá certo? E aí, um pouquinho sobre o posicionamento para vocês. Na hora que a gente vai ver o exame de imagem, a mamografia, deixa eu só passar e depois eu volto. Então, a gente tem a incidência crânio-caudal e a médio-lateral oblíqua, tá? Quando a gente vai falar, quando a gente vai ver a imagem, a gente tem que ver tanto o corpo mamário, como essa gordura retromamária aqui atrás. Isso demonstra que a mama foi puxada o suficiente sobre o aparelho para poder visualizar a lesão. Quando isso não acontece, pode ser que deixe de dar uma lesão ali na região, naquela gordura ali retromamária, às vezes pode bem colada a ela, pode aparecer uma alteração que não seja diagnosticada, tá? Estruturas vasculares devem ser vistas em regiões do parênquima denso. Na incidência crânio-caudal, que é essa aqui que eu mostrei para vocês, tá? O músculo peitoral deve ser visto em cerca de 30% dos exames e a papila deve estar paralela ao filme, posicionada num raio de 12 horas. Então, aqui, ó, mamilo posicionado num raio de 12 horas, tá? Paralelo ao músculo peitoral, que se aparecer é melhor. Você consegue ver o contorno da mama, a pele, ver a visualização do parênquima mamário, e são coisas que a gente tem que visualizar na hora que for interpretar o exame. Na incidência médio-lateral oblíqua, deve observar os seguintes requisitos. As mamas devem estar simétricas, então sempre comparar a mama direita com a mama esquerda. O músculo peitoral maior também deve ser visto, no mínimo, até a altura da papila. O sulco inframamário deve ser visto aberto na borda inferior da imagem. E a papila deve estar paralela à base do filme. E a mama não deve estar pêndula. Então, quando a gente vai avaliar, é exatamente aqui, tá vendo? Você vê o mamilo. Se esse mamilo estiver aqui no meio da mama, essa mama está rodada, não foi bem posicionada.
Então, o mamilo tem que ser visualizado nas duas incidências, tá? O músculo peitoral tem que ser visualizado. Esse ângulo aqui é porque eu cortei a foto um pouquinho, mas tem que estar visualizado esse ângulo, porque às vezes aparece uma lesãozinha de câncer de mama bem aqui. Então, se a técnica vai lá na hora da realização do exame e me corta essa porção inferior da mama, a gente deixa de dar o diagnóstico do câncer de mama, tá? E você sabe o que é classificação de BIRADS? Bom, o BIRADS, essa é uma classificação usada para todos os exames de mama, tá? Então, tanto para mamografia, quanto ultrassom, ressonância, tomossíntese, todas devem ser classificadas no BIRADS. É uma classificação internacional, foi criada nos Estados Unidos, com o intuito de, diante das características daquela lesão, daquele nódulo, microcalcificação, ou distorção, assimetria, levar a um certo grau de suspeição. Então, essa classificação vai de 0 a 6, tá? Em todos os exames, tá? E quanto maior a gravidade, tá? O BIRAD 0 não é porque não deu nada, não, tá? Engraçado que às vezes as pessoas confundem, falando, então 0 é melhor que 1 e 2. Não. Na verdade, 0 é um exame inconclusivo, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos um nódulo, as margens, né, que a gente fala que é o contorno, é bem circunscrito, vocês conseguem visualizar muito bem o contorno, tá? E aí, só que a gente não sabe se esse nódulo é um cisto, se esse nódulo é um nódulo sólido. Então, ele é classificado, essa mamografia é classificada como BIRAD 0. E aí, neste caso aqui, nós devemos fazer uma ultrassonografia, que é um exame adicional, para justamente falar para mim, não, esse aqui é um cisto. Se for um cisto, beleza. Aí a classificação do ultrassom que vai ser importante para mim, que aí vai colocar como BIRADS 2, tá? Que é um achado benigno, né? Não, é um nódulo sólido. Aí a classificação para mim mais importante será do ultrassom. Porque aí ele vai falar, não, é um BIRADS 3, tá? Um BIRADS 4, não sei, né? 5, tá? Que pode mudar. Essa classificação pode ser mudada na ultrassonografia, tá certo? Porque é o exame que vai realmente concluir o estudo da mama da paciente, tá? Então, nesse caso, você vai reconvocar a paciente para imagens adicionais ou comparação também com exames anteriores. Então, às vezes, ela tem um nódulo que a gente sabe que é sólido, que já acompanha. Porém, ela não trouxe os exames anteriores, você vai pedir para ela trazer para ver se houve um aumento desse nódulo. Se o nódulo cresceu, por exemplo, um nódulo sólido, ela vai mudar a classificação. Às vezes, vai mudar de 3 para 4. Então, por isso que a gente tem que ter muito, orientar muito bem a paciente, certo? E BIRADS 1. Não, BIRADS 1 não tem nada que falar. Na verdade, não tem nada na mão. Só tem o parênquima mamário, não tem nenhum nódulo, não tem nenhuma calcificação, nada que é importante de ser relatado, tá? E o controle, a conduta é controle habitual. Nessa categoria 1, principalmente na mamografia, tá? É importante lembrar para vocês aquele estudo que eu falei, que é o ACRIM 666, que demonstra que pacientes, por exemplo, com mamas densas, moderadamente densas, acentuadamente densas, elas devem realizar ultrassonografia para complementar esse exame de mamografia. Porque devido à mama muito densa, ela pode obscurecer algum nódulo, alguma lesão. Então, é importante a gente pedir também a ultrassonografia para essa paciente, mesmo sendo categoria 1. Mesma coisa categoria 2. Se tiver categoria 2, a presença de achados benignos. Mas, doutora, a mama dela é densa, então também faz ultrassonografia mamária, tá? E o que são os achados benignos? Os achados benignos pode ser até uma prótese, então essa aqui é uma prótese, tá vendo? Tá? Essa parte branca aqui é uma prótese mamária. Pode ser uma prótese, pode ser um nódulo calcificado, e a conduta é controle habitual. Então, mostrando um pouquinho mais para vocês o que é categoria 2. Então, pode ser cisto simples, pode ser múltiplos microcistos agrupados ou cistos complicados, múltiplos cistos complicados, múltiplos nódulos sólidos, porém com critério de benignidade, ou seja, uma quantidade maior que 2 numa mama e um na outra mama, tá? Então, quanto maior o número nesse caso, menor a gravidade, ele é considerado como benigno, lógico que todos com as mesmas características, tá? Sem nenhuma característica suspeita. Nódulos sólidos ou assimetria ou microcalcificação que já tem lá 2 anos na paciente. Então, eu sempre falo com a paciente, gente, lesão com 2, 3 anos de acompanhamento, do mesmo tamanho, já é classificado como BIRADS 2.
não é mais classificado como uma lesão provavelmente benigna ou suspeita, porque o câncer ele cresce, o câncer não fica quietinho. Por mais que seja mínimo crescimento, ele vai crescer, tá? Alterações cirúrgicas, como eu mostrei da prótese, ou uma cirurgia plástica, às vezes o paciente faz, e aí fica com as cicatrizes internas também, né? Não só ali na pele, também categoria 2. Nódulos com calcificações grosseiras, também categoria 2. Nódulos com centro radiolúcido, às vezes tem aquela área branca que eu mostrei para vocês, tá vendo? E aqui no meio, um centro bem radiolúcido, ou seja, você bem escurecido. Isso é uma lesão BIRADS 2 também, não um nódulo benigno, tá certo? Categoria 3, doutora. Bom, e os achados provavelmente benignos, né? É a categoria 3. Então, você tem um nódulo, aquele mesmo nódulo que eu mostrei para vocês, né, no exame lá, o BIRADS 0, que aí, quando fez a ultrassom, mostrou que é um nódulo sólido, circunscrito, bonitinho, ovalado, sem nenhuma alteração aqui posteriormente, acústica, um nódulo BIRADS 3. Esse nódulo você vai fazer um controle de 6 meses, de 6 meses, durante um ano, depois vai fazer mais um ano de acompanhamento, e depois você faz para controle habitual. O risco de malignidade é de 0 a 2%, é um risco baixo, por isso que só faz o acompanhamento. Em algumas situações, eu gosto sempre de lembrar isso para os pacientes e para os alunos também, que a gente vai fazer biópsia ou uma investigação a mais. Por exemplo, o paciente vai fazer uma reposição hormonal, paciente que está querendo engravidar, paciente que vai ter uma dificuldade de acompanhamento, uma paciente que vai fazer uma inseminação, né? Então, são pacientes que você pode ter uma carga hormonal maior ou vai ter uma dificuldade no acompanhamento. Nesses pacientes, você acaba fazendo biópsia, mesmo sendo uma lesão provavelmente benigna. Por quê? Porque você vai ter uma falha ali no acompanhamento dela. Então, por isso que você faz a biópsia, tá certo? Pacientes muito ansiosas, pacientes com cancerofóbicas, também fazemos biópsia. Então, o que é categoria 3? Um cisto complicado único, microcistos agrupados, nódulos sólidos com critérios de benignidade também BIRADS 3, uma assimetria focal que se atenua com compressão localizada. O que é compressão localizada? Então, você aparece como se fosse uma manchinha na mamografia, e aí quando a gente comprime, pede uma compressão a mais nesse local, essa assimetria meio que some. Então, isso é uma assimetria focal que se atenua com compressão localizada. E é classificado também como BIRADS 3. Calcificações pontiformes agrupadas também são como categoria 3. Tem que fazer um acompanhamento dessa paciente durante um tempo, tá certo? E categoria 4. Então, aqui mostra são achados suspeitos. Ele pode ser dividido em 4A, B ou C. 4A é baixa suspeição de malignidade, 2 a 10%. 4B, probabilidade de malignidade 10 a 50%. 4C, probabilidade de malignidade 50 a 95%. Nesses casos de BIRADS 4, você vai fazer biópsia. A biópsia pode ser por mamografia, biópsia por ultrassom, tá certo? Então, vai depender do tipo de lesão. Aqui, por exemplo, são microcalcificações agrupadas, irregulares, segmentares. Então, a gente classifica como BIRADS 4, nesse caso, 4C. A biópsia pode ser uma biópsia por mamografia ou uma biópsia excisional fio guiada, a gente coloca um fiozinho para nos orientar, tá? E para dar o diagnóstico do que é essa lesão. Então, aqui mostrando para vocês, categoria 4, então, é quando você tem um ducto, né, que é o ducto lactífero único dilatado, é considerado como categoria 4, nódulos sólidos com alguma característica suspeita, ou contorno irregular, ou com sombra, tá? Classificado como BIRADS 4, calcificações arredondadas, agrupadas ou puntiformes, tá? Calcificações heterogêneas grosseiras ou amorfas, calcificações finas pleomórficas em qualquer distribuição, ou uma dessas aqui que eu falei, com distribuição linear ou segmentar, também são classificados como categoria 4, tá? Distorção arquitetural não relacionada à cirurgia prévia, porque você pode ter uma distorção do parênquima mamário, mas porque ela fez uma mamoplastia, fez uma cirurgia plástica, nesse caso é também classificado como BIRADS 4. Nesses casos, todos têm que fazer biópsia, tá? E a categoria 5? Bom, a categoria 5 é um achado altamente suspeito de malignidade. É quase que
Você olha e fala assim, meu Deus, é quase uma confirmação. Então, você tem um nódulo, por exemplo, espiculado, que é quando você tem essas espículas, assim, em torno do nódulo, associado, por exemplo, a um linfonodo, nesse caso aqui dessa paciente, aqui também mostrando um nódulo espiculado, tá? A probabilidade de malignidade é mais de 95%. Então, quando você faz a biópsia nessa paciente, uma biópsia, por exemplo, uma core biópsia, que é o padrão ouro, né? E o resultado vem benigno, você tem que ficar com a pulga atrás da orelha. E aí, às vezes, até fazer a retirada toda da lesão para confirmação de que realmente aquilo ali não é câncer, porque você espera encontrar um câncer, tá? Ah, então sempre vai vir câncer? Não. Se fosse sempre, não precisaria nem fazer biópsia. Algumas situações, por exemplo, uma mastite, granulomatosa, uma adenose esclerosante, ela aparece justamente assim também, tá? Então não quer dizer que é câncer. Então nunca fale assim. Ah, a paciente chegou com uma imagem de categoria 5, você tem câncer. Não, você não pode falar isso. Não, você tem que fazer biópsia. Ah, a biópsia foi só um fragmento que tirou da lesão. Ah, tá, não deu câncer, beleza. Então vamos tirar a lesão inteira, tá? É assim que funciona. Então, um nódulo irregular com margem especulada é classificado com categoria 5. Calcificações suspeitas associadas a um nódulo com característica de malignidade também categoria 5, tá certo? E categoria 6? Nossa, 6 então deve ser. Não, 6 na verdade é, por exemplo, uma paciente que já tem uma biópsia, já sabe que é câncer, já tem uma confirmação, e aí faz, por exemplo, um tratamento neoadjuvante, né, uma quimioterapia antes da cirurgia, e aí, ao término da quimioterapia, você repete a mamografia. Então, essa mamografia de agora que ela vai fazer, já com o diagnóstico de câncer, ela é classificada como BIHAD 6, tá certo? E a conduta é o tratamento oncológico, tá? Bom, eu falei um pouquinho, né, sobre a importância desses exames, a importância de você ter o conhecimento, desde a qualidade, saber o que é um BIRADS, saber como interpretar, quando pedir o exame, são coisas que a gente tem que saber, independente da área, tá? Porque isso aí pode pegar qualquer especialidade, tá? Que veja desde lá na UBS, com o médico de saúde da família, até o especialista, se é neurologista, oftalmologista, tanto faz. Tem que ter o conhecimento dessas alterações, tá? A mamografia, então, é o exame de rastreio para a detecção precoce do câncer de mama, não é ultrassom. Ah, a mamografia dói, que as pessoas reclamam. Não tem nada a ver. Você vai explicar, orientar, são segundos no aparelho, não é uma dor insuportável. E às vezes vem aquelas definições, né, de internet, porque mamografia causa radiação. Explicar que a radiação é mínima naquele local, que o risco é mínimo de você ter um problema pela radiação da mamografia, que o benefício da realização do exame é muito maior para você diagnosticar uma lesão no início, tá? O resultado da biópsia, o anatomopatológico, quando faz, como eu falei para vocês, deve sempre ter concordância com o exame de imagem, com a clínica da paciente. Então, muitas vezes você pega a paciente na palpação, no exame físico, você percebeu alguma coisa diferente, quando faz a imagem, quando faz a biópsia, não é aquilo ali não bate. Então, tem que ter uma conversa, você vai conversar com o radiologista, vai conversar com o médico patologista para ver o que aconteceu. Nenhum exame ou conjunto de exames é capaz de assegurar que a paciente não tenha câncer de mama. Isso é importante falar, tá? Por quê? O exame de imagem, né, a mamografia, a ultrassom, elas têm as dificuldades e têm os viés. Então, às vezes você a paciente tem um câncer de mama e realmente o câncer, ele para dobrar de tamanho, ele demora 188 dias. Então, às vezes pega num tamanho que você não consegue visualizar ainda no exame de imagem. Isso é importante falar para a paciente, tá? Então, lesões acima de meio centímetro, né, de 1 centímetro você já consegue visualizar, mas abaixo disso às vezes não consegue visualizar. Então, daí você tem a importância de fazer o rastreio anual, né, ou bianual que seja, mas tem que ter esse segmento, tem que ter esse rastreamento para poder pegar a lesão nessa janela, tá certo? E era isso que eu tinha que falar, estou à disposição, tá certo? Obrigada à organização pelo evento, foi um grande prazer, espero vocês em breve, tá bom?
Um grande abraço.